Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando aqui para lembrar, né, que eu deixei a data de hoje, dia 5/7, disponibilizado para vocês elaborarem, finalizarem e fazerem algumas melhorias na avaliação número 3 de vocês, que é aquele material gráfico que já foi conversado e explicado nas aulas anteriores. Já vi que tem alguns alunos que entregaram, tá ficando bem legal. Depois eu também pego e junto esses materiais e coloco em um vídeo único, onde vocês vão poder ver como foi o trabalho de cada um de vocês. Então, a data de hoje é para isso, para finalizar, para fazer essa entrega, né? Não deixem para depois, o prazo final é hoje. Foi dado um tempo significativo para fazer essa elaboração. E, ao mesmo tempo, estou disponível também, então, no horário da aula, ali, quem quiser me chamar, pedir alguma ajuda, pode ser ao longo do dia também, mas preferencialmente no horário da aula, é só me chamar que eu ajudo ali se tiver com algum problema na hora de enviar ou pensando em alguma questão específica. O que eu achei legal que os que eu abri ali estão bem diferentes um do outro, então a gente consegue ver aí que na hora da parte de imaginação e colocar isso em questões gráficas, cada um vê de uma forma bem diferente a questão, né? Então, bem interessante. Bom, a partir disso, a gente tem uma aula extra. Essa aula extra está localizada no sábado, dia 10. E, obviamente, não vou fazer uma aula síncrona no sábado, dia 10. Mas, para a gente dar continuidade aos nossos tópicos e também para relembrar uma atividade que eu já deveria ter cobrado de vocês e eu acabei, eu queria deixar um pouco para frente, eu acabei deixando um pouco para frente demais, mas ao mesmo tempo vai ser bom porque passou um tempo, então vocês conseguem avaliar de uma outra forma. Então eu já deixei aqui, ó, dia 10, a atividade participativa do dia 10 é essa aqui, feedback e avaliação sobre as patentes, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no vídeo que trata sobre as patentes, aquele vídeo da apresentação de vocês, e vocês vão dar um feedback sobre a avaliação. O que vocês acharam, se vocês conseguem utilizar a patente de alguma forma. Eu vou mostrar aqui, ó, quais são as questões que vocês podem estar incluindo lá. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Então, alunos, né, a atividade participativa da aula extra do dia 10/7 consiste em ir nos comentários do YouTube e realizar um feedback sobre a avaliação número 2 que fizemos em relação às apresentações de patentes. Então, quais são os apontamentos ali? O que vocês devem colocar? A atividade foi válida? Vocês acharam interessante fazer nesse formato de busca de informação de patentes? Se foi ou não foi? Conseguem enxergar potencial na busca de informações através de patentes? Vocês acham que é válido buscar informações nesse formato? Vocês conseguiriam aplicar em seu trabalho, em alguma forma, isso? Ou visualiza a aplicação em quais áreas da gestão hospitalar? Onde a gente pode estar aplicando essa busca de inovação de patentes? Qual a parte mais difícil da busca? Vocês consideraram difícil a busca? O que poderia ser diferente? Fazer esse apontamento também. Se vocês gostariam de se aprofundar mais na busca de patentes como fonte de informação, ou seja, se a gente pudesse dedicar, né, num próximo semestre, um tempo maior para isso, para aprender um pouco mais. Então, são essas as questões que vocês podem estar colocando lá, para que a gente faça essa análise, né, e assim eu possa estar continuando trabalhando isso com os próximos alunos, tá bom? É só entrar no vídeo, vem aqui no videozinho, e aqui nos comentários vocês façam essa questão. Lembrando, pessoal, que as atividades participativas, elas contam como participação na aula, tá? Tem gente que não está fazendo e não vai atingir os 75% de presença, tá? Então, não deixem agora no final de fazer, principalmente aqueles que fizeram o vídeo, é bem importante que vocês avaliem esse vídeo de vocês, tá bom? Esse feedback da atividade, no caso, não a avaliação do vídeo em si. Bom, então tá, isso vai ser feito, né? Pode ser feito aí até domingo, então tem a aula de sábado para fazer e pode ser realizado e entregue até domingo. A partir daí, então, a gente fica com essas duas questões, né? A gente tem a entrega da avaliação criativa, que é até hoje, e a gente tem essa atividade que dá para ser feita até domingo, que é referente à aula de sábado, que é essa aula extra que a gente tem para fechar a carga horária. A partir daí, a gente entra na questão de desafios da gestão hospitalar na atualidade, e eu deixei 3 textos de leitura para vocês, cada um no formato. A gente tem um texto jornalístico que fala sobre os desafios dos hospitais. A gente tem um artigo acadêmico que fala sobre o crescimento dos leitos de UTI no país durante a pandemia de Covid-19. E a gente tem uma nota técnica que fala sobre a adaptação da capacidade hospitalar em relação à pandemia também. Tá? Essa leitura é importante porque nós vamos fazer um debate sobre isso. Acho que é importante a gente debater um pouco essas questões, ver como está o cenário atual em relação a isso, porque isso é o principal desafio da gestão na atualidade, né? Não tem como a gente fugir disso. Então tá aqui, ó, é um texto que trata
sobre os desafios dos hospitais. Até 40% dos recuperados da Covid têm sequelas, tá? Por mais que é um texto jornalístico lá do final do ano passado, eu gosto desse recorte, porque ao mesmo tempo que ele cria essa expectativa, a gente sabe também que isso vem acontecendo ao longo desse ano também. Então é uma questão que se corroborou, o que se falava que poderia acontecer está acontecendo. Então a gente pode depois disso buscar algo mais recente também. O artigo, ele fala sobre um problema já antigo do país, né, que tem a ver com a relação da alocação dos leitos de UTI no país. Então, ele faz uma comparação entre público e privado, tá? Alocação de leitos, mas principalmente ele também tem uma questão geográfica aqui, das desigualdades geográficas, né? Onde estão no Brasil os leitos de UTI? Aqui é só para a gente ter uma ideia, ó. Onde é que estão localizados os leitos de UTI no Brasil? Olha a questão geográfica em relação à questão de alocação de leitos. A gente tem um norte gigantesco com 5% dos leitos, e a gente tem um sudeste que em questões geográficas é menor, e tem mais de 50% de alocação dos leitos. Alguém pode me dizer assim, ah, professor, mas e a relação população também, né? Quanto tem de população alocado nessas regiões? O artigo aborda isso. E também ele faz a relação entre público e privado, que também dá para a gente fazer uma comparação legal. Então, esse material também está disposto para vocês fazerem uma leitura, para que a gente possa debater um pouco mais ali na frente. E, por fim, não menos importante, como a gente vai falar de planejamento empresarial hospitalar mais para frente, essa nota técnica, que envolve a Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Católica do Rio de Janeiro, o Instituto de Engenharia Militar, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Kentucky, ele traz uma nota técnica embasada no quais seriam os procedimentos que deveriam ser adotados em caso de uma pandemia no país. Ele é bem interessante, porque quando um órgão, um agente público diz que não poderia ser feito tal procedimento, tal planejamento, tal adoção de recursos ou de ações, a gente tem instituições que se preocuparam com isso e apontaram quais seriam as estratégias, as áreas prioritárias de atuação, entre outros fatores que são descritos aqui. Eu acho que é bem interessante vocês olharem isso para vocês entenderem que o gestor público que quisesse, ele teria como se embasar em vários documentos técnicos através da realização de cenários, por exemplo, tem aqui, né? Um cenário convencional, o que deveria ser adotado, num cenário de contingência, o que deveria ser adotado, num cenário de extrema crise, o que deveria ser adotado, está tudo descrito aqui. Então, esses documentos se multiplicaram ao longo do Brasil e ao longo do mundo, com estratégias, ações, o que poderia ter sido feito. Então, é mais uma corroboração que, por que não fizemos, né? Ou por que fizemos pela metade, ou por que adotamos outras prioridades ou ações, enfim. Aqui é para a gente ter uma ideia que essas questões foram, sim, trabalhadas por instituições, inclusive a Fiocruz, né, uma instituição reconhecidamente nacional nesse sentido, universidades, até o IME, né, até o Instituto Militar de Engenharia participou dessa elaboração. Então, é bem interessante essa nota aqui, eu acho que vai auxiliar vocês bastante a terem um entendimento maior sobre essa questão, tá? 3 documentos, então, um artigo científico, uma nota técnica e um texto jornalístico, onde vocês conseguem ter mais uma fonte de conhecimento sobre o tema, e nós vamos conversar mais na frente e aplicar algumas questões ou alguma discussão sobre tudo isso. Por enquanto, esse nosso debate vai acontecer dia 12, então, próxima segunda-feira, mas como tem um projeto de extensão nosso no CRAS, lá em Joinville, possivelmente eu terei que ir para Joinville nesse projeto, a gente vai lá fazer a inauguração dele, entregar os materiais, um projeto bem legal que a gente fez, e aí eu converso com vocês e qualquer coisa a gente deixa para o dia 19. Aí dia 19 a gente faz o debate e na próxima aula eu coloco algumas questões sobre isso. Mas não deixem de ler, tá, pessoal? Sei que tá todo mundo aí meio focado no TCC e em outras questões, mas vocês vão ver que esses documentos comprovam que a falta de algumas ações, seja de governos, de estados, ou até da iniciativa privada, não foi por falta de informação também, tá? Então, tá tudo ali descrito com alguns acontecimentos e algumas medidas que poderiam ou podem ser tomadas até hoje, tá? Ele tem um recorte que é o final do ano passado, mas vocês conseguem, através desse recorte, ver o que se estimava que aconteceria, o que aconteceu e o que pode vir a acontecer ainda também, tá bom? Ficam esses 2 tópicos aqui. Aula de hoje, entrega da terceira avaliação, estou disponível, é só me procurar. E a aula de sábado, essa nossa única aula extra aí para fechar a carga horária nossa de 40 horas. Vocês vão fazer o feedback da avaliação das patentes e vão ler esses 3 materiais. Tranquilo? É isso, estou à disposição, é só me procurarem e a gente vai conversando. Bom dia, boa semana, se cuidem
e até mais.